Sabe como é? O alarme toca, o dia começa, o trabalho chama, a noite chega. A nossa vida parece que é toda ditada pelo relógio, né? Mas e se existisse um jeito de encontrar um outro ritmo dentro dessa correria toda? Um ritmo que fosse mais sagrado, que transformasse cada hora comum num momento especial? Pois é, essa é a grande pergunta, não é mesmo? Como é que a gente faz para que o tempo do relógio, o tempo da nossa rotina, se conecte com o tempo de Deus? A resposta para isso, olha, é surpreendente. Ela está numa prática de oração que tem séculos de história, mas que se encaixa perfeitamente nos nossos dias. A resposta é a liturgia das horas. Pensa nela como se fosse a trilha sonora sagrada do nosso dia. E não é só uma oração qualquer, não. É uma ação litúrgica oficial da igreja, feita exatamente para a gente pausar e consagrar alguns momentos do dia com salmos, hinos e leituras. E aqui tem um ponto bem importante. Apesar de ser uma experiência muito pessoal, a liturgia das horas não é só uma oração particular. Ela tem uma estrutura, um propósito que vai muito além e que acaba moldando o nosso dia a dia de um jeito bem concreto. A sacada é a seguinte: a liturgia das horas não vem para substituir a nossa oração pessoal. Pelo contrário, ela alimenta essa oração. Imagina uma planta trepadeira. Ela precisa de uma estrutura para crescer, certo? A liturgia das horas é essa estrutura. Ela dá o ritmo para que a nossa conversa com Deus cresça forte o dia inteiro. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo, na parte teológica da coisa. Porque no fim das contas, a liturgia das horas não é sobre rezar mais vezes. O lance é mudar a nossa percepção sobre o que é o tempo. E aqui está o coração de tudo. A grande função dessa liturgia é conectar a nossa vida comum, a manhã, a tarde, a noite, com o evento central da fé cristã, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. É trazer esse grande mistério para dentro da nossa rotina. E essa imagem aqui ajuda a gente a entender a diferença. A maior parte do nosso dia a gente vive no Cronos, que é o tempo do relógio, das tarefas, da correria. A liturgia das horas é um convite para a gente fazer umas pausas e entrar no Kairos, o tempo de Deus. Não é sobre quanto tempo dura, mas sobre a profundidade daquele momento. É uma janela de graça que se abre no meio do dia. E essa conexão toda se apoia em dois momentos principais. As laudes, de manhã, que celebram a ressurreição, a luz que vence a escuridão. E as vésperas, no fim da tarde, que nos lembram da entrega de Cristo na cruz. Pensa neles como se fossem os dois grandes pilares que sustentam o arco do nosso dia, sabe? Ligando o nascer e o pôr do sol ao coração da fé. Tá, mas de onde veio essa prática toda? Ela não apareceu do nada, né? Na verdade, as raízes dela são muito, muito antigas. É uma verdadeira viagem pela história. Essa linha do tempo mostra bem essa jornada. Dá para ver que as raízes estão lá no costume judaico, que foi continuado pelos primeiros cristãos. Depois, na Idade Média, a prática ficou mais restrita aos mosteiros, como nessa imagem. Até que, no século XX, um grande movimento quis trazer essa oração de volta para todo mundo, como a oração de toda a igreja. Mas por que ela se distanciou do povo na Idade Média? Basicamente por dois motivos. A língua, o latim, que as pessoas não entendiam mais, e o fato de ter ficado concentrada nos mosteiros. Mas a vontade de santificar o dia não sumiu. Por isso, o povo, de um jeito muito criativo, acabou desenvolvendo outras orações, como o Ângelus e o Rosário, para marcar o dia com fé. E agora, a gente entra numa dimensão ainda mais incrível. A instrução oficial da Igreja sobre a liturgia das horas diz que quando a gente reza, não estamos fazendo só a nossa oração. E o ponto é esse, simples e direto. Não se trata só de falar com Cristo, se trata de orar com Cristo. É como entrar na mesma corrente de oração que o próprio Jesus faz ao Pai por toda a humanidade. É literalmente unir a nossa voz à voz dele. Ok, a gente já entendeu o porquê, a história, mas e na prática? Como é que funciona? Pode até parecer complicado, mas a estrutura é bem lógica e, na verdade, bem acessível. Bom, esse aqui é o ciclo completo tradicional que marca o dia inteiro. Pode parecer muita coisa, e é mesmo. Mas a beleza dessa tradição é que ela é flexível. Para a maioria das pessoas, principalmente para quem está começando, o foco fica naqueles dois pilares que a gente já falou, laudes de manhã e vésperas no fim de tarde. E cada um desses momentos de oração segue um fluxo bem claro. Começa com uma invocação, um pedido de ajuda, depois vem um hino, o coração da oração são salmos, aí tem uma leitura bem curtinha da Bíblia, um cântico do Evangelho e, no final, as preces pela igreja e pelo mundo. É um diálogo bem estruturado. Então, com tudo isso em mente, fica a pergunta, né?
como é que uma prática tão antiga se encaixa nesse nosso mundo moderno, digital, super agitado? A resposta talvez é que ela nunca foi tão necessária quanto agora. O grande empurrão para essa redescoberta veio do Concílio Vaticano II. A ideia foi muito clara. Essa não é uma oração só de padres ou de monges. É a oração de todo mundo que é batizado. É um jeito de cada um exercer o seu sacerdócio batismal. Ou seja, é a nossa vocação de levar o sagrado para o dia a dia, de santificar o nosso tempo e o nosso trabalho. E a melhor notícia é que, hoje, com a tecnologia, isso ficou incrivelmente fácil. Aqueles livros enormes e complicados deram lugar a sites e aplicativos. Com um clique, qualquer pessoa pode se unir a essa oração que acontece no mundo inteiro, juntando a sua voz com a de milhões de outras pessoas. E assim, a gente volta lá para o começo. A liturgia das horas nos lembra que todo o nosso tempo é um presente. Então a questão que fica, não só para quem reza, mas para todo mundo, é como a gente escolhe viver o tempo que nos foi dado, seja ele Cronos ou Kairos.